Olá, sejam muito bem-vindos ao Viver na Praia Podcast. Hoje de volta aqui nessa sexta-feira trazendo novidades e informação para vocês. Estou eu aqui com o meu sumido parceiro. Pois é, voltamos, hein? Convidado especial Voltamos. aqui. Firme e forte aí, né, Felipe? Sempre. Vamos retomar com um assunto que diz muito respeito à nossa profissão, tá, como corretores, mas também pode tirar a dor de cabeça de muita gente que precisa fazer aí uma mudança ou alguma questão de atuação ali no imóvel, uma reforma, alguma coisa. Tu vai saber melhor aí como é que pode ser aplicada essa situação de vistorias nos imóveis, tá? Antes da gente ir para a vinheta, deixa aí o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Deixa nos comentários se tiveres alguma dúvida também, o pessoal vai interagir, a gente te responde. E aguenta que é rapidinho, é só a vinheta, já estaremos de volta em breve. Hey, você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário, Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Pois bem, iniciando aqui, vou deixar o Felipe desenferrujar. Olha só, hein? Responsa, hein? Depois de tanto tempo. Vai lá. Mas vamos lá. É super importante o assunto de hoje, né? Pessoal aí da Vistoria Prime, a gente que trabalha no ramo, sabe o quanto é difícil fazer uma vistoria bem feita, entregar um bom contrato para o cliente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, como iniciou a ideia, como tá aí o mercado pra gente. Perfeito. Bom, Felipe, eu sou o Carlos Vargas, da Vistoria Prime, e é um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho daquilo que a gente faz, daquilo que está no nosso DNA já há muito tempo, já que somos também do mercado imobiliário, né? E a Vistoria Prime, eu sou, cara, primeira e única profissão, corretor de imóveis. Olha aí, ó. Iniciei no mercado imobiliário com 14 anos, trabalhando numa imobiliária, em Balneário. Uma imobiliária muito conhecida, Imobiliária Renascença. Sim. Sou Heitor, a Dona Libra. Lá no... Antigas. Antigas. Aí iniciei o trabalho lá, primeiro como office boy, né? Fazia um pouco de tudo dentro da estrutura da imobiliária. Já tinha o setor de locação lá, muitos imóveis administrados, inclusive imóveis próprios na época. E aí me formei corretor e dali fiquei mais alguns anos com ele. Depois me aventurei em outros mercados, em construtoras, tive imobiliária. E aí em 2017, Daniel e eu nos encontramos para fazer a Vistoria Prime sair do papel. Que beleza. Tu já era corretor também? Então, eu já tinha outros negócios, mas eu iniciei como corretor também com o Carlos. A gente trabalhou em 2012, 2011. 13, a gente trabalhou junto, até tive a oportunidade de trabalhar com o Carlos ali, é onde a gente se conheceu. E só que na área de corretagem mesmo. A gente trabalhava para uma construtora juntos, né? E foi ali que eu conheci o ramo imobiliário e que aprendi até muito com o Carlos, que ele na época foi o meu instrutor ali. Como é que assinou o estágio? Assinei o estágio. Exatamente, ele assinou meu estágio. Que massa. E, Foi legal. Aí vieram realmente, vindo da corretagem, vocês já estavam ali vivendo no dia a dia essa dificuldade, né? De questão de... Exato. Na verdade, a gente tem uma história bem legal porque o Daniel passou por uma experiência, porque após trabalharmos juntos, cada um seguiu um caminho, né? A construtora na época teve um problema, quebrou, a gente não pôde dar mais continuidade, eu voltei para o mercado imobiliário de rua, em Balneário Camboriú, e o Daniel já tinha outros projetos, seguiu em outros projetos, profissionalmente. Mas nesse meio tempo ele teve uma experiência legal e depois foi essa experiência que se tornou o gancho para a gente iniciar a Vistoria Prime. Quer contar aí, bonitão? Vamos lá. Então, eu morava em Joinville. Eu nasci em Tijucas, mas morei em Joinville 10 anos. E depois vim para Penha. E Penha eu tive uma experiência onde eu fui alugar um apartamento ali. E na hora que eu fui bater umas fotos ali para ver se eu ia ficar com ele mesmo e tal. Antigamente não tinha assim, eu aluguei direto num proprietário, então não tinha fotos do anúncio. Então eu mesmo bati umas fotos ali só para gravar ali. E acabei alugando o apartamento, isso foi em 2013, 14 mais ou menos. Então fui morar no apartamento. Quando fui devolver o apartamento, o proprietário falou que eu troquei o colchão. E realmente eu tinha trocado, porque era aquelas camas mais antigas, que na época não era tão antiga, que não era box. E daí eu peguei aquela cama ali, levei para uma casa de praia, em outra cidade, e ali em Penha eu coloquei um box. Só que daí quando eu fui devolver,
eu destroquei, tirei o box, coloquei aquela cama ali de volta, só que lá naquela casa de praia tinha vários colchões. Eu disse, deve ter trocado lá mesmo e eu não notei, né? E daí eu paguei o colchão pro proprietário ali que ele pediu. Na época ele pediu um valor até alto, ele era de Itajaí. E eu paguei. Abraço. Nunca mais vi ele. Ele era muito gente boa, tá? A gente só teve essa... Não foi um problema, porque ele falou e eu acatei. Porque realmente eu achei assim, eu devo ter trocado. E só que na época os celulares não é igual hoje, que tu troca, coloca ali o iCloud e vem todo backup. Antigamente tu tinha que levar para o computador, baixar os contatos, baixar as fotos. E nessa de eu baixar as fotos, ver aquelas fotos antigas que eu bati a primeira vez que eu visitei o apartamento. E lá naquela foto, por incrível que pareça, quando eu tirei uma foto do quarto, tava sem a coxa ali. Sem a coxa e apareceu o colchão. E era exatamente o colchão que eu tinha entregado para ele. Putz, grila. Só que ele já tinha passado tempo, já tinha pago, não fui mais atrás. Mas ali surgiu uma ideia ali que, se eu tivesse essa foto no momento da saída, era muito mais fácil. Claro, resolvia ali, não tinha bronca. Resolvia. E foto é foto, né? Mostrou, tá... Incontestável. É uma prova, né? Uma prova incontestável. E daí eu fiquei com isso na cabeça, daí logo depois de um tempo eu ouvi falar de uma empresa que inclusive até hoje tem nossa concorrente. Ela vendia franquias onde faziam vistorias imobiliárias. Só que na época era algo assim também que o pessoal não dava tanto valor. Não existia seguradoras. O pessoal antes era muito no papel fiador ali. Também, né? Tinha o fiador. Não tinha nem seguro-fiança. Né? Não era assim algo que a pessoa via tanta necessidade. Mas eu vi naquele momento. Sim. Né? Tu sentiu no bolso? Ainda que foi só o colchão, né? Normalmente dá uns pepinos bem maiores. Questão fogão, de pintura, enfim, Exato. coisas, né? Exatamente. E daí eu busquei entender como é que funcionava essa empresa lá para comprar uma franquia deles. E daí fui para uma reunião, inclusive era o dono na época, porque era menor, né? Só que a gente não fechou em valores. Eu entendi que na época, por ser uma empresa que não tinha tanto nome, não era abrir uma franquia do McDonald's que no outro dia ia encher de Só gente. O nome atrai, né? Não ia atrair. A gente ia ter que fazer um trabalho bem focado ali para ter um retorno. E também o investimento achei alto no início lá. E daí eu fiquei com essa ideia, acabei deixando, isso foi em 2016. Isso tu sozinho ainda, não tinha voltado? Eu sozinho, só que era um negócio bem embrionário, assim, eu não tinha assim, vou abrir uma empresa de vistoria. Foi ideias que foi juntando, né? Até que o Carlos, a gente se encontrou novamente, o Carlos no momento onde queria achar um projeto novo ali, e daí eu passei essa ideia para ele. E daí a gente lançou um desafio, vamos fazer, só que vamos fazer nós, então, esse dinheiro que a gente ia investir lá, apesar que uma franquia sempre traz uma receita, eu sou a favor de franquias, eu acho interessante, mas naquele momento para nós não fez sentido. Então a gente decidiu aí, só que na época eu tinha outros negócios e o Carlos foi o cara aí que entrou de cabeça aí e conseguiu fazer as pesquisas. A gente ficou quase um ano pesquisando. O que a gente percebeu logo no início, né? Eu sendo do mercado imobiliário e vivendo isso durante toda a minha experiência, eu procurei logo de cara entender como o mercado vivencia aquela situação, porque apesar de ter experiência com locação, não era a minha vivência diária. E numa pesquisa muito rápida, foi percebido que havia espaço para isso. Só que o que a gente percebeu também que era algo muito novo. Então, para vender isso, sendo algo novo, de forma terceirizada, até você ganhar a confiança, iria exigir algum tempo. E no modelo da franquia, esse investimento que existiria mensal para manter uma estrutura, provavelmente não seria o caixa necessário disponível, não seria o suficiente para a ideia sobreviver até a fase de arrebentação, até o primeiro momento. É um custo extra, né? Pagar a franquia, você já tem toda a Exato, despesa depois tinha uma diferença ali que a franquia exigia uma estrutura básica, então de sala aberta, de uma quantidade específica de pessoas já trabalhando. Então era um custo inicial alto e mensal também. Então a gente percebeu que era viável, só que para a gente conseguir fazer essa empresa ultrapassar a primeira fase, a fase mais difícil, a fase de arrebentação mesmo, de abrir o mercado, a gente precisaria de fôlego. Foi onde a gente decidiu abrir a Vistoria Prime, mas abrir do nosso jeito,
numa operação extremamente enxuta, com um custo baixíssimo, investindo tudo no início em desenvolver materiais, em desenvolver processos, em fazer um marketing mesmo pessoal e direto, e aí eu assumi essa responsabilidade. Grupos de WhatsApp, inclusive. Exato. Então, assim, foi onde a gente começou. E foi exatamente porque a gente decidiu fazer nesse formato que a empresa sobreviveu e ela tem hoje 8 anos. Porque se a gente tivesse tentado iniciar num formato maior, a gente realmente não conseguiria sobreviver. A gente estava preparado ali para ficar um ano sem faturar nada. Então, e a gente já estava ciente que isso poderia acontecer facilmente. E aconteceu, né? Aconteceu. A gente demorou 8 meses para faturar a primeira vistoria. Então, é bastante tempo, né? Acho que é até muito de preconceito e desinformação, né? Porque eu já passei por algumas experiências assim de que, nesse sentido de proprietário mesmo faz ali e tal, é muito matado, né? É muito matado. E sempre, quer dizer, não vamos julgar mal todo mundo, mas no final sempre vem, como tu falasse ali, mas a pintura... E às vezes, tive a situação da minha filha aqui em Itajaí, a gente deixou o apartamento melhor do que quando ela entrou, mas a proprietária veio encher de defeito, a cortina, não sei o que, a pintura... E a gente teve que pagar uma taxa que devia um irmão dela fazer a geral no apartamento depois. Então, realmente, é muito falho e acho que o pessoal estava mal acostumado com isso, que vai o próprio corretor que faz a locação, vai lá, olha, né, faz um ok ali e pronto. É difícil alguém de vocês, pelo amor de Deus, contato talheres ali, os palitos de dente, é um negócio impressionante. Porque hoje não é só o que está errado, hoje é os conflitos ali de mal entendidos. Tipo, na minha situação foi um mal entendido lá. Sim. Tipo, eu não tinha como provar algo, mas também não discuti porque eu também achei que era. Então, às vezes até... Isso que tava um colchão no lugar. Exatamente. Não tinha tirado, não tinha posto um negócio velho detonado. Então, hoje a vistoria é muito interessante por isso. Porque, às vezes, na dúvida, antes de causar um conflito, a foto, a data, a hora, a pessoa assinou, já vai diminuir muito o atrito. Né? Hoje o atrito se dá muito porque para o proprietário tudo estava 100% novo e para o inquilino sempre estava tudo usado ou desgastado. E muitas vezes, né, o proprietário deixa o apartamento aí, mobília, enfim, mobiliou novo, mas depois de 10, 15 anos tem um uso e ele nunca veio ver o apartamento dele, né? Acontece. Então, a gente percebe que os pontos de vista de ambas as partes, eles são extremamente conflitantes, porque... Cada um puxa pro seu lado. E tem algo a mais envolvido, Demian, porque assim, o proprietário, alguém que comprou um imóvel, a gente sabe quanto custa um imóvel na nossa região. É uma das regiões mais valorizadas do país, então custa caro ter um imóvel. Então, a pessoa que adquire um imóvel, ela sabe o quanto custou do suor dela, do compromisso dela, do tempo, das horas de trabalho dela adquirir. Então, ela tem naturalmente um apego, salvo um investidor que consegue ver aquilo ali como número, mas é um caso à parte. A imensa maioria tem um apego emocional com aquele imóvel. Tem casos que é até mais forte, porque às vezes o imóvel que está sendo alugado, ele foi utilizado pela família. Então, os filhos foram criados ali, então esse apego fica ainda maior. Então, o que acontece? Toda mobília tem uma história ali. Isso, tem algo envolvido, cada detalhezinho daquele imóvel tem uma história. Então, o apego emocional é altíssimo. Então, na visão desse proprietário, esse imóvel é perfeito, é maravilhoso, é o imóvel dos sonhos dele. Na extrema contrário, tem um locatário. Que ele aluga o imóvel, ele sempre acha que está pagando muito caro. Às vezes ele vem de um lugar que era realmente mais barato, ele acha muito caro aqui, o custo de vida. Que não é difícil, né? Qualquer lugar que ele venha vai ser mais barato do que aqui. Exato. E ele sempre tem uma história de alguém que está morando num imóvel muito melhor que o dele, pagando muito mais barato. Então, assim, ele tá vendo um imóvel muito pior do que realmente é, se tem algum defeito ali. Então, esses pontos de vista conflitantes, naturalmente, numa desocupação, vão entrar em atrito. É natural, porque o inquilino vai dizer que o imóvel sempre esteve ruim e o proprietário vai dizer que o imóvel sempre esteve bom. E aí a gente tem no meio do caminho um administrador, na maioria das vezes, que não quer se indispor com nenhum dos dois, mas também quer resolver a situação. Só que quando não existe um laudo, não existe prova, não existe um registro, aí o conflito é quase que inevitável. Palavra de um contra o outro ali. E aí é onde a gente entra. A gente percebe que o nosso trabalho é reunir provas, reunir informações para que lá no futuro, na desocupação, não haja dúvida. O problema está na dúvida. Se houver dúvida, se havia ou não havia, se tinha ou não tinha, se era bom ou não era, se funcionava ou não funcionava, se era azul ou verde... Toda dúvida vai gerar um conflito. E o nosso papel é entregar um laudo que elimine essas dúvidas. Porque se a gente eliminar as dúvidas, fica simples. Por mais que uma pessoa tenha um ponto de vista diferente da outra, a prova vai estar aqui. E a prova vai dizer se era ou não era. E mais ainda, é uma prova realizada de forma imparcial.
Por isso que é importante a vistoria ser feita de forma terceirizada. Porque ela é imparcial, a gente não vai lá para dizer que é bom ou ruim para ajudar ou prejudicar alguém. A gente vai lá para fazer um procedimento padrão. Perfeito. E o nosso procedimento padrão vai ser o mesmo, independente da vistoria, independente do local, do estado do imóvel, vai ser uma análise padrão. Existe um critério para isso. E aí fica muito mais fácil as partes entendendo que houve um critério, no momento da desocupação, utilizar esse mesmo critério. Então, isso facilita bastante. Mas foi bem desafiador no início, porque realmente havia esse preconceito de confiar algo que era extremamente importante para outra pessoa, outra empresa fazer, mesmo levando em consideração que quem estava fazendo muito mal feito. Sim. Então, esse foi o nosso desafio inicial, assim, é só quebrar essa barreira de mostrar que era muito melhor pagar para alguém fazer muito bem feito, porque iria evitar os conflitos futuros. E apesar do custo na época ser muito baixo da nossa vistoria, baixo mesmo, para as pessoas, ele já tinha um corretor que fazia de graça. Não é que fazia de graça, ele já ia ganhar comissão, daí na cabeça dele, então já vai lá e faz a vistoria também. Então era isso. Até começar realmente a dar muitos problemas que chegavam no final de uma administração, tinha que pagar uma pintura. Então daí começou a fazer a conta, paguei uma pintura de R$3.000, eu ganhei R$2.500 no ano inteiro, perdi a minha administração. Aí sim começou assim. E às vezes aquele corretor que fez a vistoria, que bateu as fotos, ele nem está mais ali na imobiliária. Sim, tem mais essa, o giro altíssimo. Ou às vezes já perdeu as fotos, porque na época não sabia onde guardava, não tinha um padrão para guardar essas fotos. Então, e a gente fala fotos, mas a gente tem um documento que não são só fotos, as fotos complementar, né? Mas tem a descrição, tem um padrão, tem tanto o padrão de vistoria, né? É um laudo muito completo e que faz com que esses problemas que estavam acontecendo ali ia evitar muito facilmente. Então, foi o que começou a despertar o interesse, mas no início não tinha por isso. Era de graça e não dava problema. Algo que sempre gera uma dúvida. Quem deve pagar a vistoria? Normalmente acontece isso, né? Contrata a vistoria, não. Quem tem que pagar é a imobiliária, quem tem que pagar é o proprietário, quem tem que pagar é o cara que está alugando. Tem alguma regra? A gente fez uma vez, aplicou ali na entrada, o dono do imóvel pagou, na saída o inquilino pagou. Sim, é o movimento mais natural, mas respondendo a tua pergunta, Felipe, com base na lei do inquilinato, a lei do inquilinato deixa bem claro que é o proprietário do imóvel quem paga pela vistoria, é uma das obrigações dele. Perfeito. Porém, a gente percebe que, dada o modelo de negócio da nossa região, a situação da administração, a necessidade que as pessoas que estão chegando aqui têm do imóvel, existe um movimento natural onde a imobiliária ou o administrador ele consegue se adaptar a esse cenário e de repente fazer algum ajuste para não sobrecarregar um proprietário, mas também não necessariamente vincular tudo a um locatário. Muitas vezes ele consegue absorver isso numa administração, muitas vezes ele cobra de uma das partes um valor e da outra parte outro, entrada e saída. Então tem diversas formas de se administrar, mas com base na lei do inquilinato seria o proprietário. É uma das responsabilidades dele. Nesse caso, a imobiliária assumiria esse papel na administração, né? Uma outra curiosidade que eu tenho. Quando há uma quebra ou um término de contrato de locação, eu não sei um percentual, mas assim, não é toda vez que sai todo mundo feliz, se abraçando e, obrigado por tudo, por esse tempo que estivemos juntos, agora a vida que segue. Ou de que a pessoa tenha, de repente, sei lá, conseguiu o que estava esperando, estava construindo uma casa, ficou pronto, eu estou desocupando, indo para lá, ou comprei um apartamento agora, ficou pronto, vou morar. Na maioria das vezes que a gente percebe, ou é por realmente uma situação financeira, que eu tenho que ou baixar o padrão, desocupar aquele imóvel, ou o proprietário resolve vender, ou quer botar alguém na família morando, pede para a pessoa desocupar, às vezes até antes de vencer contrato, né? Situações nesses estilos. Então, eu acho que quando tem uma quebra de contrato, é sempre pior essa questão de o olhar de um e o olhar de outro, porque ainda vem mais uma raiva, uma mágoa ali no meio, envolvidas, e que aí é fundamental o papel de vocês justamente para que não saia faísca ali, não dê um atrito, né, das duas. A gente pode comparar com um casamento, né? A pessoa começou ali, ela alugou o locatário, e tem um locador e um locatário, é um relacionamento. Então, quando inicia, os dois estão dispostos a fazer com que tudo dê certo. Felizes, né? para sempre. Né? Chega no final, se
por um acaso, um dos dois querer quebrar esse combinado ali, e a partir do momento que um sair triste ou que um achou que não foi justo, aí vem um conflito. E é exatamente isso com o imóvel. A partir do momento que um quebrar o contrato, o outro provavelmente vai ficar chateado com a situação e vai querer acionar tudo que for possível para talvez prejudicar o outro, né? Então, ali no imóvel, eu acredito que é muito parecido, né, Carlos? Por isso que é importante a vistoria novamente, porque a vistoria vai tornar a desocupação justa. Porque contrato tem, e o contrato, ele existe a cláusula para quebrar. Sim. Então, hoje, se tu quebra, tu paga a multa, tá tudo certo. O contrato foi feito para isso. Então, não seria algo ruim a pessoa quebrar o contrato, desde que ela pague a multa. Claro. Se ela pagar a multa, ela não está quebrando o contrato, né? E a vistoria vai resguardar de qualquer tipo de abuso por qualquer uma das partes, né? Sei lá, do cara subtrair alguma coisa do imóvel ou do outro exigir alguma coisa que não tinha. Exato. Num caso como esse, a vistoria ela é ainda mais importante, né? Porque numa desocupação onde tudo aconteceu de forma amigável e tranquila, a vistoria vai cumprir o papel dela para que haja o que foi combinado se cumpra, se for necessário manutenção que seja feita, reparo, normal. Num caso onde essa desocupação não foi amigável, ela já há um conflito, os ânimos se alteram mais ainda, as partes vão exigir mais ainda, principalmente a parte que vai se ver prejudicada por essa quebra contratual. E aí, com os ânimos exaltados, fica mais difícil ainda conseguir encontrar um acordo. E aí a vistoria ela entra exatamente para, apesar de haver divergência, haver alguma insatisfação entre as partes, o documento é ali, o documento é claro e objetivo. Então, o documento, por exemplo, uma vistoria, cada item que pertence ao imóvel, seja ele estrutural, seja ele de acabamento, seja ele mobiliário, seja ele eletrônico, automação, climatização, cada um dos itens da vistoria ele fica registrado de diversas formas no mesmo laudo. Então, a gente tem a descrição dele, apontando ali cor, material, marca, modelo, polegada, BTUs, todas as informações que aquele equipamento, aquele item precisa registrar. Nós temos o estado de conservação, que existe um critério ali, e são 4 estados de conservação diferentes que a nossa vistoria utiliza, e lá na primeira página da vistoria tem uma legenda dizendo o que a gente considera novo, o que a gente considera bom, Legal. o que a gente considera regular, o que a gente considera ruim, o que é um não testado dentro de uma vistoria, porque não pode ser o bom de um ou o bom de outro, porque são diferentes, sim. é relativo. O que é Sim. bom para mim, necessariamente não é bom para o Damião, como não é bom para o Felipe, como não é bom para o Daniel, mas não é o bom de alguém, é um critério pré-definido que toda a equipe de historiadores é treinado para utilizar esse mesmo critério. Legal. Então, a gente tem descrição, estado de conservação, observações, quando é necessário incluir alguma informação a mais, uma descrição a mais daquele item. Nós temos as fotos e, em caso de itens que exigem testes, esses testes são de movimento, nós temos o vídeo. Por exemplo, um teste de um ventilador de teto. É um vídeo mostrando que ele estava em movimento. Sim. De uma máquina de lavar roupas, também um vídeo mostrando, porque uma foto vai capturar estático. O vídeo não, o vídeo vai mostrar o movimento. Legal. Então, tudo que tiver movimento, além da foto, tem um vídeo. Ou seja, dúvidas não vão existir. Pode haver divergências de opinião com relação ao mesmo item. Ou, de repente, divergências técnicas. Como, por exemplo, um detalhe específico ali de um equipamento, mas é uma situação mais técnica. Agora, de utilização normal, a vistoria vai te sanar todas as dúvidas. Eu acho super importante, né, para quem está assistindo a gente, cobrar dos seus corretores essa vistoria, né? Porque, cara, não generalizando, mas muitos corretores, o que interessa é a comissão no bolso, né? A parte de prestar serviço vai nas coxas, né? Ganha. Porque, sendo ou não sendo, a vistoria é o último pilar, né? Primeiro, tu tem o crivo, né? De filtrar o ticket, se o cara pode, se não pode. Aí depois vem a parte de contrato, de jurídica, e posterior a vistoria, né? Na entrada do imóvel. Então, são 3 pilares aí que eu acho que são determinantes num aluguel. E compra também, né? Isso. A gente vende apartamentos mobiliados aí, com televisão, não sei o que, chega na hora da entrega, o cara me arrancou a televisão, o contrato assinado. Acontece. E aí faz como? Muito. Eu já tive situação de cliente que, na hora da visita, reclamou que o antigo proprietário levou espeto
da churrasqueira, espeto, num apartamento na época era 1.800.000, tivemos que comprar espeto e colocar pro cara. Acontece. Ele falou, não quero saber, tinha espeto quando eu vim aqui visitar, eu quero espeto de volta. Cara, E o pior é quando no contrato fala, por exemplo, porque às vezes o contrato, quando for porteira fechada, fala, ó, vai ter uma televisão. Só que daí ele pega a televisão, que era um modelo mais antigo, claro, e bota pega, lá na sala e da troca. sala leva embora. Troca, essa aqui era do outro apartamento, é mais nova, eu comprei agora, leva para lá e coloca ali. Então no contrato dizia que era uma televisão e tá ali. Só que a pessoa quando olha, ela notou. Então, por exemplo, uma geladeira ou algo que, tipo um espeto, Fazem. provavelmente a pessoa gostava muito de churrasco e ela entendeu que tinha um espeto lá. Claro. Então ela observou na hora da compra. E por mais que é um item barato, mas também vai o combinado era deixado. Exatamente. Então vai para esse lado também, né? Não Aí só o lado do valor. Mesmo que seja um contrato, né, de milhões, um valor irrisório desse, mas o cara já se sente distraído. Se tá me enganando num espeto, numa TV, o que será que ele não tá me enganando mais, né? E acontece, né? Porque a galera põe itens pessoais, né? Aí Sim, o que generaliza o que é pessoal. muito geral, Então, muito. E tem pessoal, vou levar. Eu já tive um cara, uma vez ele saiu da casa, ele levou o vaso sanitário. Sério. O vaso Aí é sanitário, muito cara. amigo Não, do vaso, né? é isso que eu vou dizer. Isso que aí tem pessoal, né? Só eu que usava, levou embora privada, cara. É brincadeira. Não, acontece. A gente tem uma história bem Acontece interessante. Tem várias, né? Tem várias. Ah, não é? imagina. Mas Mas é tem, só tem isso, uma também. que eu acho bem interessante porque quando foi falado para nós, por coincidência até foi de um amigo nosso que fez a vistoria e na época ele não sabia que a Vistoria Prime era nossa. E daí num ferino ele falou a história, eu comecei a associar e a gente entendeu que era da Vistoria Prime ali. Mas ele vendeu uma casa também, porteira fechada, e na casa tinha um piano. E para mim hoje, que não entendo nada, um piano é um item de decoração. Eu vou olhar ali, um piano preto, comprei a casa, voltei depois para morar, tem um piano preto, tá tudo certo. Não toco, mas tá lá. Não toca. Tá bonito. Só que a pessoa que comprou era música, tipo música, e não sei, acho que era filha, né? Acho que era filha, fazia aula de Fazia. piano, gostava do piano, ou seja, já Comprou tinha... a casa de olho no piano. Pensando no piano também. Quando era ela uma casa de chegou- milhões, assim, era um negócio, um valor alto. Aí quando ela chegou, ela já viu o piano, aquele modelo é isso mesmo, top. E daí quando entraram, era o mesmo piano, só que trocou, porque também o proprietário também tinha um piano, era um piano de 70 mil, e foi lá e colocou um de 10 preto também, porque entendeu que na venda seria só um decorativo. Só que não, a pessoa também tocava e entendia sabia. que era um piano top ali. E daí ficou naquela, não, já tava, é isso e tal. E daí a vistoria, ela não só tira foto, ela tem a descrição, ela fala o modelo do produto, ela fala tudo especificamente. Então, se tiver uma etiqueta no piano, a gente vai bater a foto da etiqueta. Se comprar a registro TV, ali, um tem um chassi. registro. Exato, Tem um exato. registro. Então, foi fácil de resolver. A pessoa não quis devolver o piano, mas teve que pagar lá pelo certo. valor. Faz diferença. Justo. Então, imagina, foi uma venda alta, um valor alto, mas tinha um item específico que não era de conhecimento de todos, mas que daquela pessoa que comprou para ela era importante. Claro. E foi resolvido e está tudo certo por ter documentado, né? Assinado, tudo certo. Provavelmente, se não tivesse a vistoria, essa discussão seria escalada até de repente chegar no momento onde o negócio Caiu o seria negócio. desfeito, porque de repente o Por causa proprietário não ia de querer uma deixar o diferença de piano que era 60 dele, o outro não ia querer comprar se não fosse com aquele piano, e aí, principalmente, o corretor, né? A pessoa que estava envolvida ali seria seria mais triste com essa história toda. Nunca mais ia querer ver um piano na frente, né? E é exatamente por isso que a gente sempre diz que a vistoria, seja na locação, seja na venda, ela é um investimento numa segurança futura. Claro. Então, eu vou investir para que lá no futuro não tenha problema. E assim, fica um conselho para você, proprietário, que pensa em vender teu imóvel. Se fala porteira fechada, é fechar a porta e entregar a chave, o que está lá dentro fica. Male, tem gente que quer ficar até com as colchas, né? De repente, não o lençol, mas o cobre-leito, esse tipo de coisa que vai querer que fique, um travesseiro. Então, pensa bem antes, e se tiver uma situação dessa, já avisa, olha, fica tudo exceto isso. Não estou nem falando da vistoria você vai contratar depois, mas já na negociação para não ter problema depois de querer substituir, porque nós que somos corretores sabemos também que tem muita situação de compra por emoção.
Vai saber se essa família, quando a filha entrou lá e emocionada porque tinha um piano que ela gostava, pai, é essa aqui, eu senti que é essa. Tem aquele, né? Tem isso. Bateu ali uma coisa boa, a hora que eu entrei na casa, eu vou comprar a casa. Decidiu comprar a casa por causa de um piano e na hora do fechamento vai, de repente, botar em risco o negócio ou estragar todo aquele clima bacana por causa de um piano, compra outro. Ou se é de estimação, se foi do avô, olha, esse aqui eu vou tirar, vou colocar um da mesma marca, modelo e tudo mais para substituir, mas esse é do meu vozinho aqui, vou levar embora, né? Alguma coisa nesse sentido. Combinado não custa caro, né? E na vistoria justamente também serve para isso, né, meu? A gente chega lá, na hora de bater a foto, já está com um representante de ambas as partes, ou do corretor ali que está ciente da situação, e na vistoria vai dizer que o piano ele vai ser retirado, esse é retirado. Então ali a gente já consta com um documento oficial e bem claro do que vai, como é que foi a negociação. Então vai assinar o contrato já em anexo, vai estar tudo muito claro para ambas as partes. Ao ponto de que se não era exatamente aquilo ali, a gente vai lá e refaz. Não, vamos lá então, vamos tirar, vamos bater a foto desse antes de fechar o contrato. Porque daí essa vistoria, no caso de uma compra, de uma venda, ela é um inventário anexo ao contrato. Então o que a pessoa está comprando? Ela está comprando um imóvel mais essa lista aqui, essa vistoria apontando o inventário do imóvel. E aí, obviamente que se mudar alguma coisa na negociação, pode-se mudar esse inventário. Então, tal item ia ficar, não vai, agora muda. A gente pode fazer essa edição, inclusive, a gente consegue fazer isso remotamente. A gente realiza o laudo no local, depois lá dentro do servidor a gente consegue fazer alterações, a equipe administrativa consegue fazer essa mudança. O importante é que seja anexado ao contrato o inventário, que é o que ficou acordado entre as partes, o que ficou combinado. Pronto, não vai ter problema, que não tem como ter problema. A não ser que alguma das partes fuja ou mude de opinião daquilo que já foi combinado. Fora isso... Pode acionar legalmente a pessoa. Exato, porque ele assinou um contrato onde o anexo do contrato tinha uma vistoria, onde ele assinou também dizendo que ele abria mão daquele item ou que ele estava comprando com aquele item. Então fica muito fácil de resolver. É muito provável que não vai precisar ir para o jurídico, porque ele vai ver ali. Ele vai ver e se consultar alguém, o cara vai falar, tá na hora. Tinha que fazer, né? Exato. Vai para o jurídico quando a pessoa não tem que provar e vai ter que resolver lá e vai ter que achar provas. Mas ali não precisa achar, a prova tá ali. Claro. Então... Isso a gente consegue perceber nesse relacionamento de 8 anos com o mercado, com os nossos parceiros, né? A gente consegue perceber que houve naturalmente uma diminuição das necessidades de acionamento jurídico, porque eu vou acionar juridicamente aquilo que há divergência. Quando existe um documento, não tem divergência. O documento está sendo bem claro, está apontando que prevenindo uma dor de Exato, cabeça até futura. a questão jurídica, até esse âmbito jurídico de ter que discutir isso judicialmente diminui, porque fica muito mais fácil de chegar a um acordo, né? E lógico, quando tu vai fazer um negócio, sempre as pessoas levam, não, todo mundo é um bom caráter e tal, mas sempre tem os malandrão, né? Sempre tem o cara que quer te levar uma coisinha. O malandrão e o mal entendido também, às vezes o cara... Então esses caras vão fazer de tudo para fazer um negócio mal feito, né? Justamente para ter onde barganhar no final. E ainda falando de venda, uma situação, eu, por exemplo, eu me identifico muito com venda de imóveis de terceiros, né? Não sou de vender novo, gostaria também de vender tudo, mas enfim. E aí eu posso contratar essa vistoria, não só nesse caso, como vocês falaram ali, identificar o piano e tal, mas eu vou comprar um imóvel usado, independente de ter mobília ou não, para que vocês entrem lá e façam os testes em aquecedor a gás, em instalações elétricas, nos aparelhos de ar-condicionado, se tiver automação e tudo mais. Pode acontecer isso, porque eu já tive várias situações, inclusive em edifícios muito bem conceituados, depois da venda, quando o novo proprietário tomou posse e começou a usar o apartamento, a dar vida para o apartamento, começou a perceber, poxa, mas tinha vaso sanitário entupido, tem vazamento na pia, porque quando está fechadinho lá, né, registro trancado e tudo, está tudo muito legal. Olhou, depois de uns dias de uso que começa a aparecer. Vocês fazem isso também? Sim, na verdade hoje a gente percebeu um movimento desde nesses 8 anos de história que a empresa ela foi desenvolvida num primeiro momento, ela foi criada para solucionar um problema do mercado imobiliário mais comum para corretores imobiliários. Esse era o nosso cliente no primeiro momento, né? E a gente desenvolveu um negócio para isso. Porém, a gente percebeu... E tudo foi feito. A plataforma que o corretor usa, o trato, os setores internos, essa comunicação foi feita para isso. Mas com o passar do tempo, e isso eu diria que nos últimos 3, 4 anos...
houve um movimento um pouco maior para que a gente pudesse atender o mercado, veio até nós para que a gente pudesse atender o cliente final. O comprador, o vendedor, o locador ou locatário que não estavam sendo assistidos por um corretor, ou se estavam, esse corretor ou essa imobiliária não tinha um modelo de vistoria bom o suficiente para que as partes se sentissem seguras. Então, hoje a gente atende muito o cliente final. Então, seja alguém que está comprando, seja alguém que está vendendo, alguém que está alugando o seu imóvel, está alugando o imóvel de alguém. Então, esse movimento tem aumentado. Inclusive, a gente desenvolveu dentro do nosso sistema formas desse cliente poder ele ter uma experiência tão boa quanto um corretor tem. Perfeito. Então, ele não tem um login específico, mas ele tem um acesso a uma plataforma dentro do nosso painel, onde ele consegue solicitar, ele tem a parte financeira, ele tem acesso à vistoria depois que ela está pronta, tudo num link que é só dele, para ele ter essa experiência também, uma experiência positiva com a Vistoria Prime. E tem sido cada vez mais comum, porque por mais que a gente incentive e sabe que quando se tem um corretor, o processo tende a ser mais seguro, tende a ser mais tranquilo, a experiência tende a ser melhor. Ainda acontece muitas vezes ou desse corretor não ter as ferramentas necessárias, e aí é onde a gente entra, a Vistoria Prime entra para assessorar esse corretor, mas muitas vezes as partes sentem essa necessidade e esse corretor não sente, ou ele não tem como disponibilizar isso, ou às vezes até essa negociação até acontece direto, acontece muito ainda nessa negociação direto. E quando essa negociação direta acontece, a gente também pode trazer segurança para essa negociação. Claro. Perfeito. E o corretor ainda vai estar assegurado sem nem ter tomado partido, de repente. Exatamente. Então, porque no final a bomba vai sobrar para ele também, né? Claro, ele é um que seja, ali. talvez ele não tenha um problema financeiro, mas ele vai ter pelo menos uma ou duas pessoas, duas partes que nunca mais vão querer fazer negócio com ele. Isso é péssimo para um corretor, porque o corretor ele vai viver de relacionamento com esse cliente. E se ele tem uma experiência negativa com esse cliente, seja ele de qualquer uma das partes, ele tem um cliente que, além de não ter mais negócio futuramente com ele, pode ser que seja alguém que vai falar mal dele. Sim. Então, é ruim, muito ruim para o corretor. Vale investir nisso aí. E o corretor ele pode até fazer uma propaganda dizendo que ele trabalha só, que a negociação dele é sempre muito clara, ele só trabalha com a vistoria terceirizada, que vai ser muito mais completa e vai evitar um problema futuro. Ele pode vender isso aí para ele mesmo. Um diferencial. Né? Que ele vai, um diferencial, e ele vai se resguardar também, né? Além de ajudar o locador e o locatário, o comprador e o vendedor. E por isso que tem aumentado bastante, né? Inclusive, até hoje a gente chama de vistorias avulsas, que são aquelas pessoas que não têm imobiliária, mas ele é proprietário ou ele é inquilino que foi alugar com a imobiliária que não tinha essa vistoria. Geralmente já teve algum problema no anterior. Sempre vem essas pessoas que já levaram algum prejuízo, tem alguma história por trás. E muitas delas, exatamente, e muitas delas procuram a gente diretamente. Eu vou alugar com tal imobiliária, só que eles não têm a vistoria e eu quero fazer. E daí eles solicitam por fora, a gente vai lá, faz, e geralmente daí a imobiliária se torna cliente nosso. Eu imagino que 100% das negociações, se não tiver uma vistoria bem feita, vai ter algum tipo de discussão, né? Seja para uma tomada, uma cortina, sempre vai ter, né? Ô, Felipe, assim, quando hoje tu compra um carro, tu faz um seguro. E esse seguro, tem gente que já tem 10 anos o seguro e não usa. Só que ele paga para ficar resguardado. Ele sabe, eu quero ficar tranquilo que se em algum momento eu precisar, eu vou usar. Tranquilo, tá tudo certo. Para vistoria, é como se fosse um seguro. A diferença é que tu vai usar. Não vai ter uma negociação que não vai ter um conflito. O que vai acontecer é que às vezes são conflitos menores, que tu pagou ali e tá tudo certo. Agora vai ter uns maiores. Só que mesmo os menores, se tu for ver o ticket médio de uma vistoria, tá pago. Compensa. Então, compensa muito. Tanto para o proprietário como para o inquilino. Porque a gente fala aqui, nem sempre o inquilino... Os dois que são prejudicados, né? Às vezes é o inquilino, às vezes é o proprietário. E assim, eu vou colocar um 50-50 ali. A gente mal intencionada tem dos dois lados. A situação de estar lá um apartamento para locação com um tapetinho e tal... E na hora de sair, o cara foi ver que estava um porcelanato trincado embaixo do tapete. Ele nunca na vida viu. Quando vinha uma diarista lá, limpava, ninguém deu bola para aquilo. E na saída o proprietário chegou, não, vai ter que trocar. Pô, para trocar um porcelanato, você vai quebrar alguns outros em volta. É um prejuízo aí, é isso. É incômodo, é dor de cabeça, é discussão que o pessoal esconde.
Às vezes tá a mesa aqui, a cadeira tá toda certinha, aquela do canto que tá encostada lá é que tá com Vai um cair. problema. Às vezes tem um gatinho que arranhou tudo, essa aqui tava aqui, ele arranhava sempre essa. Não, põe lá pro canto para tentar esconder na vistoria. Ou coloca no sofá, coloca uma manta no sofá. O pessoal tenta esconder bastante. os Eu ia vistoradores- perguntar essas curiosidades aí. Os vistoradores né? na vistoria de saída, eles são treinados, na de entrada também, mas a de saída, ela tem como objetivo encerrar o ciclo. E como é que a gente encerra o ciclo? Registrando como o imóvel está sendo devolvido, fazendo um comparativo de Porque como tu ele tens estava. ali, né, o Você tem o antes histórico, e o exato, ali. o antes e depois. Então, na vistoria de saída, o vistorador ele é treinado para buscar itens escondidos em algum lugar. Então, por exemplo, ele chegou... não está encontrando as cadeiras, a poltrona, a mesinha, e esses itens estão lá na área de serviço num cantinho. Cara, pode ir lá porque tem problema lá, ele está escondido. Então, assim, e inclusive movimentar, porque às vezes essa mesa está quebrada. Aham. Só que alguém conseguiu colocar ela de um jeitinho encostada na parede aqui que não parece que ela está quebrada. Aham. Ou seja, se ninguém encostar nela, ela está em perfeito estado. Então, o vistorador Desde ele tem que não use. Desde que não use. Então, o vistorador tem que fuçar, ele tem que mexer, ele tem que sentar na cadeira, ele tem que movimentar, ele tem que mexer na cortina, abrir e fechar a janela, abrir e Ligar fechar a tudo, porta, ligar ventilador, tudo, porque muitas vezes tem um problema lá e ele foi ocultado por alguém. Às vezes é um problema oculto mesmo, às vezes é um defeito, mas muitas vezes ele foi ocultado por alguém. Então, faz parte do treinamento do vistoriador também ter esse um pouquinho de detetive ali, tentando encontrar o problema. Ele vai diminuir o máximo que tiver ali de conflito, né? Vai ter coisas que vai passar, assim como são pessoas, né? Mas a gente vai diminuir bastante o prejuízo ou o risco ali que a pessoa está correndo em não fazer uma vistoria, né? E além do que já tem um olhar clínico, né? Além do treinamento, além do convívio, porque é o dia a dia do camarada tá ali, já tem os macetes, já sabe das malandragens, vai achar muito mais fácil, né? A questão de identificar. O que vocês já tiveram de uma situação inusitada ou de encontrar alguma coisa num apartamento, um objeto, um móvel muito diferente do normal, assim, ou alguma situação muito bizarra que tenha acontecido? Cara, Vocês possam se lembrar. Tem algumas histórias. O tapete lá. Tem. Tem algumas que a gente não pode falar ao vivo, não pode ficar gravado, né? Mas assim, tem algumas legais, por exemplo, a gente sempre pede para o vistorador, treina ele, né? A gente foi um dos nossos desafios também, encontrar o perfil profissional vistorador, porque ele não existe no mercado. Então, claro, para começar, relativamente novo, não é né? uma profissão regulamentada, ela não existe. Então, a gente não pode anunciar uma vaga de vistorador achando que vai vir alguém com experiência. Até pode vir, mas é muito difícil. Então, com o passar do tempo, a gente percebeu que a gente precisava encontrar um perfil e aí desenvolver esse perfil para que ele fosse um vistorador. Então, a gente conseguiu, com o passar do tempo, entender qual seria o perfil ideal, um perfil mais introspectivo, menos comunicativo, mais atencioso, mais focado. E a gente treina esse perfil exatamente para prestar atenção no que é o padrão, mas também buscar os detalhes. Por quê? O vistorador nunca sabe quando ele tem um item ali, de repente, que tem muito valor agregado e ele não percebe. Então, a gente tem uma história de um tapete. Foi feita a vistoria de um imóvel, um Brava Home, se eu não me engano, e tinha um tapete, aparentemente um tapete normal lá na sala. Então, o vistorador fez a vistoria padrão, foto e tal, de ambos, foto angular, mostrando o tapete como um todo, de vários pontos dele, da parte de baixo, mostrando ali a marca, o modelo, o tapete, as dimensões, tudo certinho. Esse imóvel foi alugado, era uma vistoria de entrada, foi alugado, e no final foi feita uma vistoria de saída. E a vistoria de saída foi lá e foi seguir o mesmo protocolo, o mesmo procedimento. Só que verificou-se que aquele tapete tinha diversas manchas de canetinha. Então, provavelmente o inquilino não tinha criança, as crianças sentavam lá no chão com folhinha, ficavam desenhando e riscaram o tapete em diversos pontos. Resumindo, aquele tapete custava R$70 mil, um único tapete. E as manchas que foram causadas aí pela canetinha, pela tinta utilizada, eram irreversíveis. Não tinha como tirar. Não tinha como tirar. A imobiliária conseguiu cobrar o tapete do inquilino que utilizou, porque haviam provas de que ele não tinha esse problema. E assim, não eram manchas gritantes, não era uma canetinha que estourou e manchou. Era um risco, só que diversos. Se você parar e prestar atenção, você ia encontrar diversos riscos de canetinha em diversos pontos do tapete. A imobiliária ela só conseguiu cobrar os R$70 mil de um tapete porque tinha vistoria. Tinha nota, tinha tudo.
Então, e sim, histórias semelhantes a essa Por que vai deixar um tapete de 70 mil para alugar, cara, com uma família com criança? Mas Se tivesse às pet. vezes, o cara... Mas é o perfil do produto também. Isso, ele né? comprou o mas projeto pronto, Sei lá, cara. com móvel, decoração, e ele pagou por um tapete de 70 mil, porque combinava, quem projetou disse que combinava, o design disse que combinava aquele tapete, foi lá. RT boa, né? Mas sabe que eu tive a mesma... Risada. Mas E o arquiteto vendeu 2 vezes, porque ele teve que comprar um outro. Mas eu sem mancha. tive a mesma reação quando tu falou assim, mas como é que a pessoa me deixa... Só que o sofá é 100 mil, entendeu? O sofá que tu olha lá, às vezes tu nem quer aquele sofá. Produto, Um Natuso cheio de automação ali. É porque é assinado, é algo que é uma marca... Aí o cara solta um pincher dentro de casa, vai lá roer um aparador O Jader pet Almeida. deve ser algo Isso. complexo, né? Muitos clientes nossos não aceitam pet de maneira Nem alguma. pet, né? alguns nem criança, Nem né? Criança criança. pequena. Porque, Eu acho que o sabe, pet deve ser o mais problemático de tudo, né? De É, quebrar, de arranhar, de morder. de cheiro de xixi. eu tenho pet, então eu sei como é que funciona na casa. Ele vai fazer xixi no lugar errado, às vezes. Ele vai... Se é gato, o meu é cachorro, mas se é gato ele vai ficar... arranhando, não são todos, mas a maioria. Então, vai ter alguns prejuízos a mais ali. Quem está alocando tem que entender que no fim ele vai ter que consertar Ou isso. educa o pet, bota lá um arranhador, né? Ou vai ter sim. que pagar. Sim. Ou vai ter que pagar. Só que eu não sei se tem vindo muita reclamação. A gente tem um pós, tá? A gente tem um pós de vistorias onde vem todas as reclamações. Eu acabei não notando se tem vindo. Sempre vai ter. Quando tem o pet, assim... Detalhezinho ou outro. Exato. O vistorador... Higienização, né? o vistorador pede. sempre entra e é muito fácil de notar, porque normalmente o tutor do pet não percebe, mas o ambiente onde o pet está, ele tem um odor diferente. Tem. Quem entra no ambiente percebe. É que nem quem fuma, né? Quando chega, o cara Exato. não sente o próprio Então, cheiro. o vistorador, quando ele entra no local, ele já sabe que tinha um pet ali, porque ele já consegue perceber. Então, sabendo disso, ele sabe os pontos que ele vai precisar de mais atenção. O pé da mesa, rodapé, o cantinho da porta, o sofá, o tapete. Vai ter um ruído, vai ter um arranhado, vai ter um xixizinho em algum canto ali que vai precisar de uma higienização. E o importante é só perceber, encontrar isso, citar na vistoria, no caso na saída, para que possa ser cobrado essas manutenções, limpezas, higienização, porque nada mais justo que se eu fui para um local, também tem um pet e é responsabilidade minha. Claro. Perfeito. Então, se eu vou para um local que o meu cachorro está lá, ele vai causar algum dano, eu tenho que ter a responsabilidade de pagar por esse dano. Então, só que voltando, se a vistoria consegue provar que foi entregue com higienização, sem nenhum problema, e que agora está sendo devolvido com odor, com sujeira, com pelo, é natural que se possa cobrar. E aí entra um movimento que a gente acompanha também nos últimos anos, que foi o surgimento, não só o surgimento, que elas já existiam, mas ganharam forças as empresas de garantia locatícia, as seguradoras. Porque elas, mais do que ninguém, como uma seguradora, não vai pagar por aquilo que não tiver como provar. Na verdade, o movimento dela é: vou fazer o possível para não pagar. Então, me prove que eu preciso pagar para você. Sim. Mais ou menos esse movimento. E aí, sem uma vistoria, esquece. Não tem condições. Você não vai conseguir cobrar nada de uma seguradora. Então, a gente conseguiu aproveitar esse movimento também, o surgimento e o crescimento das seguradoras, porque a nossa vistoria se encaixava exatamente numa necessidade que quem estava alugando o imóvel pela seguradora tinha de ter um bom laudo. Um laudo bem explícito, bem escrito, bem detalhado, para que até porque não adianta ter um seguro se você não conseguir acionar ele depois, né? Então, tendo uma boa vistoria para que no futuro pudesse ser acionada a seguradora quando necessário. E aqui na nossa região atende um público muito diversificado, é gente de todo canto do país que vem para cá. Sabe Então, quem é quem, né? o Sim. volume de locação é tremendo, né? Os valores não são baixos, o aluguel aqui é caro na nossa região. Então, cara, você já está entrando numa assim com o pé atrás. Faça a tua vistoria, te garanta com essa situação, porque senão vai ser mais um incômodo, né? Se houver ainda, como a gente falou, quebra de contrato, você vai ter mais incômodo em ter que repor um tapete de 70 mil, um piano de 70 mil. É complicado, né? Então, acho que toda a garantia está na questão da
E tem a questão cultural também, de repente as pessoas culturalmente de algum outro lugar vão vir com um comportamento diferente e independente disso, o que precisa ficar registrado é o estado do imóvel, o estado de cada item que estava lá no momento da entrada e no momento da desocupação. Então, a gente não pode ficar à mercê da memória ou à mercê de uma boa índole das partes, que a gente sempre espera que tenha, mas a gente bigode, sabe que não... né? Exato, não existe mais. Infelizmente, o fio do bigode não funciona. Bigode, né? Outra coisa que aqui eu vejo também, a gente está no litoral, uma região muito úmida nossa, a gente passa por períodos de chuva, aí o cara não cuida de tirar um mofo do forro do banheiro, né? Do gesso do banheiro, que é fácil de acontecer. Sim. Mas aí também vai dar manutenção. Não é só cuidar do que já está ali. Constantemente tá dando manutenção do imóvel, né? Para na hora da entrega não ficar um estrago muito grande, né? Exato, porque a lei no inquilinato, apesar de ela ter várias questões que deixam uma abertura para interpretação, ela vai dizer que a responsabilidade da manutenção do imóvel para algumas coisas, aí tem um problema, porque ela não deixa claro exatamente quais são as obrigações, né? Mas, teoricamente, se eu estou utilizando o imóvel, eu vou zelar pela manutenção dele. Que seja, para que se eu acho que não é justo eu fazer essa manutenção, para que eu acione, então, a imobiliária ou o proprietário para que ele faça. Mas se eu estou lá, eu sou a única pessoa que está vendo o problema. Claro. Então, a responsabilidade do inquilino acompanhar essa manutenção. Que seja para acionar alguém. Mas continua sendo a responsabilidade dele. E se ele não acionou quando o problema iniciou, esse problema vai se agravar, naturalmente. Claro. Aí sim, ele assume a responsabilidade sobre aquele problema. Porque se tinha uma pequena manchinha ali de mofo que ele não limpou, não tratou, não cuidou, isso vai evoluir, vai se tornar uma mancha enorme, com um problema mais difícil de resolver, que vai exigir mais manutenção, mais material, mais mão de obra para corrigir, e ele assumir o risco disso, né? Seria um mau uso, né? Claro. Ele não está usando da maneira correta. A casa tu tem que abrir, tu tem que ventilar, tu tem que limpar. Se a pessoa deixa ali jogado ali ou fechado, em algum momento vai aparecer um problema que não é estrutural, e sim porque foi um mau uso, né? E como disse o Carlos, não é mau uso, mas está tendo uma infiltração aqui que talvez vai prejudicar um móvel, vai prejudicar alguma coisa. E do vizinho de cima, tu vê que tem ali aciona a imobiliária, tá acontecendo isso, vamos tentar resolver. Por e-mail já resolve, porque daí ele já se resguarda também, avisei e tá tudo certo, né? Tá documentado. Exato. Muito bom. Gente, chegando no final da entrevista, no bate-papo, queria saber de vocês, se tiverem alguma coisa para pontuar, fiquem à vontade, microfone de vocês, alguma observação a mais, deixem um convite, façam o jabá de vocês aí também, à vontade. Bom, acho que é importante a gente só reforçar o quanto a vistoria, acho que na nossa conversa ficou bem claro o quanto ela é importante, mas também o quanto ela pode ser usada de diversas formas, né? Então, hoje o volume maior de vistorias, ele é mais comum na locação e na venda. Ainda muito mais na locação do que na venda, mas a gente percebe um movimento maior também na venda, até porque ninguém quer perder um negócio por uma situação simples de resolver, né? Mas também que a gente tem trabalhado para desenvolver outros produtos. Então, por exemplo, a gente já conseguiu atender construtoras em acompanhamento de obra, quando a construtora tinha algum problema ali com a mão de obra ou o material que estava sendo entregue. Então, terceirizado. Então, de repente, alguém houve um problema num lote. Esse caso específico era um lote de porcelanato, de um imóvel de altíssimo padrão frente para o Mar Balneário Camboriú. De uma construtora super renomada, e eles perceberam, depois de ter executado diversos apartamentos, perceberam que havia um problema no lote do porcelanato. O porcelanato veio manchado. Só que ele já tinha instalado em 50 apartamentos. E eles estavam em etapas diferentes. Os andares mais baixos já estavam quase que 100% prontos, com rodapé, porta, pintura, tudo prontinho. E os mais de cima, ainda alguns começando a instalação do porcelanato, outros no meio do caminho. Só que eles perceberam muito tarde. Mas qual que é o problema? Acionaram a fornecedora do porcelanato. A fornecedora disse que era um problema do lote ali, que era normal esse tipo de problema acontecer. Essa consultora nos contratou, nós realizamos um laudo em todos os apartamentos, apontando as peças que tinham um problema, a quantidade de peças, os ambientes, e não só isso, mas o estado daquele imóvel, porque essas peças precisariam ser substituídas. A construtora, ela vai substituir independente do fornecedor, querer ou não. Sim. Ela vai zelar pelo nome dela, ela vai substituir porque ela quer entregar um produto de qualidade. Não tem como chegar pro comprador final e dizer, mas a culpa é lá... Isso, a culpa é do fornecedor. Então,
Só que o problema é que eram, além de diversas peças em diversos apartamentos, os danos causados pela retirada dessas peças seriam enormes. Claro. Retirada de rodapé, de porta, refazer pintura em diversos apartamentos. Então, o nosso laudo foi realizado em todos esses imóveis e a construtora tem em mãos um documento onde ela pode, inclusive juridicamente, se ela julgar necessário, cobrar esse fornecedor. Mostrando exatamente quantas peças, em quantos apartamentos e quais serão os danos causados pela retirada dessas peças. Fora possível atraso de obra. Tem diversas coisas que acontecem, né? Então, lixo gerado, imagina. Sim. Lixo gerado em 50 andares. Eu pensava até numa vistoria pós-obra, mas durante a obra, que interessante isso. O pós-obra também, inclusive, fizemos uma reunião na semana passada com uma consultora de Itapema com esse objetivo de ter uma vistoria pós-obra, garantindo ali a experiência do comprador. Porque a gente sabe que uma obra ela é muito complexa de ser acompanhada. Por mais que a consultora tenha os profissionais ali, muitas vezes são diversos apartamentos, diversos ambientes, diversos itens, e nem sempre consegue-se a atenção necessária. Só que, de repente, um detalhezinho que pode passar desapercebido para quem está comprando pode gerar uma insatisfação gigantesca. Porque a pessoa que está comprando, ela quer a experiência máxima de compra dela. Ela tá pagando, na nossa região, muito caro por um imóvel. Então, principalmente um imóvel novo. Sim. Então, ela quer ter lá que ela quer ter uma experiência extraordinária. E, às vezes, um lascadinho, uma manchinha, um risquinho, uma falhazinha de acabamento acaba com essa experiência. E era um detalhe que era muito fácil de ser resolvido. Muitas vezes, o custo de solução disso era até mínimo. Era um detalhezinho de algumas horas de trabalho a mais, alguns minutos a mais de cuidado resolveriam. Então, esse é um outro caminho onde a gente consegue atender também. Legal. Então, após a obra, garantir qual é o padrão, qual é o nível de qualidade que a consultora quer entregar. Então, é esse padrão que a nossa vistoria vai exigir. Se não estiver pronto, não estiver nesse padrão, a consultora tem tempo de resolver esse problema antes da entrega e garantir que o inquilino, que o comprador, nesse caso, receba o imóvel que ele quer. Como a gente também já fez diversas vezes para o comprador. Ele está comprando, a consultora está entregando, mas ele não sabe o que ele tem que verificar lá. Ele nos contrata também, a gente pode auxiliar ele nessa compra, para que ele possa ter a segurança necessária, ele possa acionar alguma coisa logo de início, antes mesmo dele se mudar, um reparo, um detalhe, por exemplo, é muito comum, né, um probleminha no caimento do box do chuveiro ou do ralo da sacada, um entupimento. Que a água não vai pro lugar certo, um restinho de concreto dentro do ralo. Exato, sujeira, lixo ali que entupiu. Então, são vários detalhezinhos que vão resguardar. Como, assim, a gente percebe que o nosso modelo de negócio, ele tem muitas vertentes. E hoje, obviamente, não consegue explorar todas, mas aos pouquinhos a gente está percebendo, primeiro, a demanda do mercado. O que o mercado está carente, o que ele precisa, quais são as dores de quem está envolvido no mercado imobiliário e como a gente consegue preparar uma solução para entregar. Muitas dessas ideias ainda estão em fases embrionárias, estão sendo desenvolvidas, mas a gente sabe que elas têm potencial aí para tornar o mercado imobiliário ainda mais seguro, né? Pô, bacana. Fantástico. A Vistoria Prime ela já tem 8 anos, como disse o Carlos, né? E algo interessante que eu acho é que a gente tem clientes que fazem 8 anos que estão com a gente. Legal. Então, desde o princípio, a gente tem clientes referência, tanto em Balneário, Itajaí, Camboriú, várias outras cidades. E o porquê desse motivo, né? É algo que eu e o Carlos e a nossa equipe a gente consegue trazer bastante. Então, até essa mensagem é para os proprietários de imobiliárias ou pessoas que gerenciam imóveis, né? Hoje, a nossa empresa ela tem crescido todo ano, bastante, sim. A gente atende hoje diariamente 21 cidades, fora cidades que são aleatórias, assim, mas a gente tem uma equipe grande que abrange todo esse litoral, toda Costa Esmeralda. Hoje nossa área de atuação também ela é de Barra Velha a Tijucas e as cidades próximas de São João Batista, Canelinha e Nova Trento. Até Bombinhas essa é a também. nossa área de atuação aqui, todo esse litoral, avançando um pouquinho mais ali por Brusque e Blumenau. Então, essa é a nossa área de atuação. É trabalho já. Tem bastante trabalho. E a gente tem conseguido crescer, e um diferencial nosso hoje, que é até um pouco contra o mercado hoje, que está investido muito em tecnologia, em IA, em atendimento automatizado, que a gente também tem isso. A gente hoje investe bastante nisso, mas a gente ainda acha muito importante e a gente prioriza o lado humanizado. Claro. Então, hoje, fechou agora esse mês mais de 1.000 clientes da plataforma nossa que pedem vistorias
E todos esses 1.000 clientes vão ter o telefone do nosso gestor, vão ter o telefone nosso, provavelmente nosso próprio ali. Eles têm acesso à informação. Eles têm um pós-vistoria onde, depois que a vistoria foi feita, que está tudo certo, se ele tiver alguma reclamação ou ele queira corrigir algo, ele vai entrar lá, vai ter uma pessoa que vai atender ele diretamente, vai resolver na hora, não vai ser algo que, vamos verificar. Não, a gente vai resolver naquele momento. Isso faz com que se torne ágil e humanizado o nosso processo. Então, hoje, além de a gente atender essas imobiliárias referências, a gente sabe que tem muito o que crescer aqui na região. Então, a gente convida essas pessoas a buscar essa informação, @VistoriaPrime, e conhecer o nosso produto. A gente lá conversar, fazer uma vistoria teste para a pessoa entender o como a gente pode ajudar nesse processo ali e o quão é insignificante o valor que ele vai investir diante do prejuízo que ele pode ter. Inclusive, não só o prejuízo. O Carlos usa a frase bastante ali, onde ele vai poder liberar os profissionais dele, o corretor, para fechar negócio. E deixa que esse processo burocrático, deixa que a gente faz. Não deixa um corretor de lá 4, 3 horas lá fazendo uma vistoria, onde ele não tem as ferramentas, ele não tem um conhecimento e ele não está satisfeito fazendo aquilo ali. Ele não gosta, O corretor não gosta de fazer isso. Todo mundo odeia, né? Deixa para nós que a gente está acostumado. Não se incomodar. É isso aí. Exato. Se resguardar. E foca, né? Foca. Claro, Porque claro. a gente entende que a vistoria é uma etapa importante do processo, só que ela é muito específica. Ninguém abre uma imobiliária ou se torna corretor para fazer vistoria. Você abre imobiliária para gerar negócios, para atender, para vender, para alugar, para administrar. Só que é uma etapa específica, cheia de detalhezinhos ali, que inclusive pode comprometer a tua operação se não for bem feito. Então, foque em gerar negócios e terceirize as vistorias. Não há caminho mais fácil, não há caminho mais tranquilo que esse. Então, o nosso atendimento diferenciado mesmo, que é o que a gente leva para as pessoas, é esse atendimento humanizado e próximo que a gente tem do cliente. Legal. Se o cliente hoje lá de Tijucas ligar para nós, querer uma visita presencial, vai o nosso gestor comercial, ou a gente tem o gestor dos historiadores que pode ir lá acompanhar, ou vai nós, alguém vai lá e vai escutar ele com carinho ali e com certeza vai levar em conta o que ele está falando. Isso aí torna o negócio mais do fio de bigode novamente, né? Nesse momento onde se fala muito de IA, de tecnologia, a gente usa muita tecnologia no processo. Sim, mas entende que a tecnologia ela vai até um ponto. Ela vai te ajudar a resolver alguns problemas. Mas a interação humana, a conversa, isso com certeza é um dos nossos diferenciais. Legal. A maioria dos nossos clientes, a gente tem uma interação pessoal. A gente já conversou, a gente já tomou café, a gente já trocou ideia. A gente às vezes não consegue ver com a mesma frequência que via lá no início, mas a gente tem essa interação. A maioria deles tem o nosso contato. Então, a tecnologia ela vai até um certo ponto, a gente utiliza ela, mas ela nunca vai substituir a interação humana. O relacionamento, claro. Isso a gente vai priorizar. E a equipe como um todo, tem várias pessoas na equipe que nunca poderão ser substituídas por uma ferramenta, por uma tecnologia, porque elas vão poder ouvir uma necessidade, se identificar com a necessidade, ter a empatia de ouvir o problema da pessoa e buscar a solução para resolver. Né? Perfeito. Tem um humorista que perguntaram para ele se ele não tinha medo da IA substituir um dia ele, né? Ele falou que não, que isso jamais vai acontecer, porque a IA, ela sempre usa lógica. E ele nem sempre usa. E eu acho que é mais ou menos o que a gente pensa, né? Existe uma lógica no processo, mas nem todo o processo vai necessitar só da lógica. Vai ter que ter empatia, vai ter que fazer a leitura da situação para sim trazer algo onde vai resolver aquele conflito e que ambas partes estejam satisfeitas, né? A lógica nem sempre deve ser dita ou... Cabe. Exato. Existem diversos protocolos lá dentro da Vistoria Prime, em cada um dos setores. Mas cada pessoa sabe que existe o protocolo, mas antes de seguir o protocolo, precisa entender o que essa pessoa está passando, qual que é o problema dela. Claro. Se adequa ao protocolo, ou de repente a gente vai ter que fazer alguma coisinha fora do protocolo para ajudar ela a resolver. Então, o protocolo está ali porque, na grande maioria das vezes, você vai ter que seguir o protocolo e é o que vai fazer funcionar. Mas algumas vezes você vai precisar entender e fazer algo a mais, né? E aí é só o ser humano que consegue fazer isso. Perfeito. Assim? Agradecer o pessoal. Espero aí quem esteja assistindo que realmente entenda a necessidade da vistoria, né? A gente está aqui levantando esse assunto e eu acho que a dor de corretores, de proprietários,
não só quando alugam, mas quando vão entregar a locação, compra, enfim. Eu acho que fica a dica aí e fica a responsabilidade também do corretor de fazer um bom trabalho aí para os proprietários, né? Com certeza. Eu acho que o melhor comparativo que vocês fizeram foi a questão do seguro, que a gente paga para não se incomodar e a vistoria você paga e vai usar, né? Não é um dinheiro jogado fora de forma alguma, pelo contrário, vai te evitar grandes dores de cabeça. No geral, já deixou teu like? Se não deixou, deixa aí agora. Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se tem dúvida, deixa ali nos comentários, a gente vai responder. Todos os contatos deles da vistoria, da Prime, vão estar aqui no descritivo, redes sociais, telefones, o que vocês precisarem, podem acionar a rapaziada direto lá, tá bem? Aguardo vocês na próxima sexta-feira com novas entrevistas. Deus abençoe, uma boa semana, um bom final de semana. Valeu. Valeu, obrigado. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving up. Hey, você chegou ao lugar certo. Fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades.